Somente em Mateus, nós vamos ler no capítulo 12, versículo 9, que Jesus saiu dali e entrou na sinagoga deles quem? Dos fariseus. Ali se achava um homem que tinha uma das mãos ressequida, né? Uma das mãos daquele homem era mirrada. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É inestimável a comparação. Logo, vocês me perguntam se é lícito curar no sábado? Eu respondo: é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. Em outras passagens vai dizer que Jesus disse àquele homem, nos evangelhos sinóticos, tanto em Marcos como em Lucas vai dizer: vem para o meio, porque aquele homem estava no canto, escanteado, ele tinha aquela deficiência física, e ele estava sentado no canto, e Jesus diz: vem para o meio, estenda a mão. E quando ele estendeu a mão, o homem estendeu a mão, e ela foi restaurada, e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Então deixe-me falar, irmãos, eu quero pensar na perspectiva desse tal homem. Imagine você estar numa sinagoga, a essa altura do campeonato, não é mistério para ninguém que Jesus é capaz de curar. Todo mundo já sabe que Jesus tem essa capacidade, essa competência. Ele vem já de muitas curas, ele já passou por muitas cidades manifestando cura, todo mundo já sabe. Tanto é verdade que até os fariseus sabem que Jesus já curava, que tendo percebido que ali naquela sinagoga existia um enfermo e um Jesus, e o Jesus, os próprios fariseus, sabendo que era a praxe de Jesus curar, provocaram Jesus com uma pergunta: hoje é sábado, é lícito curar? Eles não teriam perguntado se era lícito curar, se ali não houvesse ninguém doente. Eles só perguntaram porque sabia que Jesus era feito a curar as pessoas, ele era propenso a curar. No entanto, ali havia um enfermo, só que era sábado, e o sábado é o dia em que o tradicionalismo, que a ortodoxia morta, que a religiosidade judaica impede, que o cerimonialismo judaico impede de o homem fazer qualquer tipo de trabalho. Aí Jesus usa uma metáfora, uma alegoria e diz assim: qual é o homem que, tendo uma ovelha e essa cair num poço em dia de sábado, não sai para socorrê-la, para içá-la do buraco, para tirá-la de lá? Não valem os homens muito mais do que as ovelhas? Então Jesus, naquele momento, olha para o tal homem da mão mirrada, chama ele para o meio e diz assim: estenda a mão. E ao homem da mão mirrada, que tinha uma mão maior e uma outra mirrada, estende a mão, e as duas mãos ficam do mesmo tamanho instantaneamente. Hoje é um beijo na flor que eu vou dar aqui, não vou nem me demorar, rapidinho. Deixa eu lhe falar, qual foi a participação desse homem no milagre que ele logrou, que ele obteve? Me responda. O que ele fez para ser curado? O que esse homem fez para receber tal graça? Na verdade, estou para dizer que se ninguém falasse nada, ele ia para a sinagoga de um jeito e ia voltar igual para a casa dele. Porque na verdade ele foi curado por causa de uma provocação do inimigo, dos adversários de Jesus.
Então quando você tiver algum inimigo no seu caminho, louve a Deus, porque às vezes ele pode ser providencial. Lembra que eu preguei há um tempo atrás aqui? Às vezes não nasce um Davi para glorificar a Deus, nasce um faraó. Eu gostei tanto daquela colocação. Porque até para o diabo tem serventia. Vocês entendem isso? Você que está aí, você entende isso? Até para o cão tem serventia. Tem um porquê. Para que as obras de Deus se manifestem. Alguém pergunta, por que que este nasceu cego? Por que que um nasce? Porque há desventuras na vida. Porque há dissabores na vida. Jesus disse, para que nem ele pecou e nem a mãe. Nem o pai, nem a mãe, nem ele. Como ele pecaria se ele acabou de nascer e nasceu cego? Mas para que nele se manifestem as obras de Deus, Jesus disse. Então até para as mazelas da vida, nelas também o Senhor é servido. Elas se tornam um palanque, um palco para a glorificação de seu santo nome. Mas aquele homem me chama a atenção a sua letargia. Parece que ele está num estado meio dopado. Tem tanta gente na igreja, na sinagoga dos dias de hoje, dopada. Sabe lá nem o que está fazendo. Eu era molequinho, eu pertencia a uma torcida uniformizada. E aí, eu acho que com 12, 13 anos eu me filiei a uma torcida. Meu pai teve que ir comigo. E aí quando aquele time estava lá, ia jogar e todo mundo se juntava e eu no meio dos caras, irmão. Tinha hora que entrava no ônibus sem mexer as pernas. Eu era levado. Eu não sei como que eu conseguia ficar de pé no meio deles, tudo brutamonte. De repente eu estou lá, tudo espremido, gritando o nome do time. Não vou gritar aqui, fiquem tranquilos. Deus me libertou. Ainda eu gosto do time, mas não da torcida. Então, esse tal homem da mão mirrada, ele não tem um nome. Olha os paralelismos. Ele não tem um nome. Diga comigo, ele não tem um nome. Ele é o homem da mão mirrada. Ele estava na igreja. Ele não estava no mundo, ele estava na igreja. Ele não tem um nome, ele estava na igreja. Meu Deus. Ele foi curado com uma fé nula, uma fé ridícula. Ele foi curado porque os adversários de Jesus disputavam contra ele. Chega a ser infame a história desse cara. Porque até para curar Jesus teve que corrigir a posição. Tem muita gente que quer ser curado, mas está no lugar errado, da sinagoga. Se você quer de verdade, vem para o meio. Porque no canto onde você se enfiou, eu não vou operar, diz Jesus. Está cheio de gente que dentro da fé ocupa uma posição periférica. Isso não está relacionado ao lugar que você senta dentro do templo, mas sim ao lugar que você senta na presença de Jesus. Porque Maria, por exemplo, escolheu a boa parte, quedava-se aos pés de Jesus, enquanto Marta, perdida com bolinhos inúteis, perdida com muitos afazeres, não fazia caso da presença de Cristo que estava dentro da casa dela. Jesus está lá, irmão, onde Ele está é o centro. Jesus é o sol da justiça, é a resplandecente estrela da manhã. Aonde Ele estiver, fique lá com Ele. Uma fé absolutamente nada, zero, nula. Uma fé de uma cura que o cara talvez nem queria ser curado. Uma vez nós fomos orar por um homem, um moço paralítico. A mãe chamou para a gente orar. Lá em São Paulo, eu e uns doidos lá que tinha. E aí a gente foi orar por esse camarada. E quando chegamos para orar, a mãe dele, puxa, eu não lembro o nome daquela mulher, mas ela era uma benção. Acho que era Dona Elza o nome dela. Chegamos para orar, na hora que falou, então vamos orar, aconteceu isso com você e tal. Mas vocês vão orar pelo quê? Não, a gente
gostaria de orar para que você recebesse a cura e se levantasse e andasse. Ele falou, não, de jeito nenhum. Foi com a cadeira para trás. Ele falou, você é louco. Eu falei, mas rapaz, o senhor é um jogador de basquete. Estou ganhando dinheiro agora que nem eu nunca ganhei na minha vida. Estou perigando ir para a Olimpíada, você quer que eu levante da cadeira? Eu falei, Senhor, abençoa esse paralítico, que ele represente bem o nosso país. Eu acho que no caso daquele lá, ele nem queria. Está cheio de gente que está gostando do canto. Jesus está falando, vem para o meio. E ele fica lá e fala, eu não vou não. Se eu for, você não me acompanha, você não me pega de jeito nenhum. Está tirando. Mano, te peguei. E ele está lá no canto. Você viu a finta que eu dei nele? Poderia jogar basquete. Jesus, vem para o meio. Já pensou ele? Mãozinha. Vem, imagina a vergonha. Poxa, por que ele não parou o culto? Aproveitando que Jesus estava lá. Você pode aproveitar que Jesus está aqui? Você pode aproveitar que Jesus está aí? Porque Jeová Chamar significa Deus presente está. Emanuel, Ele está aí na sua casa, está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Não te deixa órfão, não te deixa só. Pois bem, aqui é um paralelo. Vira a página da Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo de número 22. A pastora leu aqui a respeito da multiplicação de peixes, pães e peixes, e ato contínuo a passagem que ela leu, a primeira multiplicação, que se dá na região de Israel, a segunda vai se dar numa região gentílica. É por isso que em Israel sobra 12 cestos, representa as 12 tribos, e na região gentílica sobra 7, que representa a totalidade dos povos. 7 é o número da completude, da perfeição. Tem esse mistério. Mas Jesus manda os seus discípulos avante. Eu nem vou ler, você conhece. Depois que Jesus fez os discípulos trabalharem a rodo, na verdade a intenção de Jesus ali era... Tem hora que a gente fica triste com algumas coisas que acontecem e nós queremos ficar sozinhos, isolados. Mas às vezes, quanto mais sozinho você quer ficar, mais pessoas te procuram. Tanto é que João Batista ia para o deserto para pregar e o povo ia atrás dele. Jesus queria ir para o deserto, porque João Batista foi decapitado, e ele gostava de João Batista, que inclusive era seu primo, mas o povo foi atrás dele. Então o Senhor se viu compungido a servir uma multidão de quase 20 mil pessoas, e tendo servido essa multidão, seus discípulos estavam exaustos, exauridos, não tinham mais forças nem para andar. Jesus disse, entra no barco e passa a outra margem, eu vou terminar de atender o povo aqui, e depois eu me encontro com vocês. Os discípulos estavam tão cansados que nem pensaram, como que Jesus vai vir sozinho se encontrar conosco? Vai navegar sozinho no mar da Galileia? Mas os 12 não quiseram nem saber, entraram no barco e falaram, vamos embora, estamos só o pó da rabiola. E eles estavam cansados, o texto diz isso. E aí quando estavam a 5, 6 quilômetros de distância, já era alta madrugada, Jesus tinha subido o monte para orar e orava sozinho. Ele viu os discípulos passando aperto, dificuldade, porque o mar da Galileia revoltou. Desceu um vento terrível, e aquilo virou um furacão. Jesus vendo os discípulos passando necessidade, ele entende, fica subentendido na leitura, que Jesus precisa ir até os discípulos, então não dá tempo dele pegar um barco e navegar até eles. Então Jesus decide fazer assim, vou lá. Será que alguém entendeu? Jesus estava em terra firme, no monte orando, ele viu os discípulos lá no meio do mar, a 6 quilômetros de distância, quase na curvatura que os nossos olhos veem o firmamento da terra. Se eu não me engano, com 10 quilômetros, alguma coisa assim, nós já não vemos mais, porque dependendo do relevo, você não vê mais o horizonte por causa da curvatura da terra. A terra é redonda, se você não sabe. Estão falando que ela é plana, mas ela é redonda mesmo. Quando você viaja de avião, você percebe. E aí quando Jesus viu, ele falou, entende-se que ele disse, preciso correr, então ele foi.
Só que ele decidiu ir daquele jeito, do jeito que ele se revela para quem crê nele. Quem não crê vai ficar com Jesus filosófico, quem crê vai ficar com Jesus divino. Então Jesus sabe que naquele barco tem 12 que crê nele. Um é traidor, mas tem 12 que acreditam. Então ele diz, então eu vou lá. E o meu amado é alvo e rosado, e ele vem saltando sobre os montes. Mas nessa feita, ele que faz as nuvens como pó dos seus pés, ele que traça o seu caminho no meio da tormenta, ele que encerra o vento no punho, amarra as águas nas vestes, ele que estabelece o vigamento da sua morada sobre as águas do mar. Este Jesus vem andando sobre as águas, igreja. E ao chegar ali, perto do barco, os discípulos olham aquela cena, em meio a um lampião que está sacudido no barco, em meio aos trovões, aos raios, a silhueta de um homem na água, meu Deus. Mas o homem não está nadando, não, ele está de pé, ele está firme, ele desce e ele sobe com as ondas, ele pula de uma onda para outra, e eles olham e dizem, é um fantasma. E gritam, desesperados, entram em pavor, em pânico. Alguns fizeram xixi na calça, outros fizeram outras coisas que não posso falar. Apavorados, de olhar aquela cena, é um fantasma. Jesus diz, coragem, sou eu, não temais. Não tenham medo, tenham bom ânimo, sou eu. Às vezes nós olhamos e dizemos, meu Deus, está dando tudo errado, meu Deus, ali tem uma nuvem negra, sabe de onde ele vai vir? De onde você menos espera. Talvez os discípulos pensavam, Jesus é tão maravilhoso que quando nós chegar lá na outra margem, ele já vai estar lá e já vai ter um peixe na praia, e como ele fez um dia, né? Eles estavam navegando, já chegou, já tinha um peixe assado, inclusive. Imagina, Jesus é tão maravilhoso que até churrasco ele faz assim no estalar de dedos. Nós fica lá esquentando a brasa, fica abanando, põe soprador, põe aquele gel que esquenta. Jesus já... E cheiroso, gostoso, defumado, maravilhoso. Nem o Barone sabe fazer daquele jeito. Mas olha... Dessa feita, eles olharam para aquela escuridão, e entre raios e trovões, percebe-se a silhueta de um homem que vem andando sobre as águas. É um fantasma, coragem, não tenham medo, sou eu. Vou dizer de novo, coragem, não tenham medo, sou eu. De novo, coragem, não tenham medo, sou eu neste negócio, sou eu nesta situação, sou eu neste confronto, sou eu neste combate, sou eu neste mar revolto, sou eu nestes trovões, nestes raios, sou eu nesta noite fria, sou eu neste vendaval, sou eu neste maremoto, sou eu, igreja. Entre um paralelo, no primeiro uma sinagoga era o lugar, no segundo era um barco. Alguém de dentro do barco, que não tem uma fé nula, não, tem ousadia. Alguém de dentro do barco diz, se és tu mesmo, Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda que eu vou ter contigo, me chama para andar sobre as águas contigo. Estava falando para a pastora, eu acho que ele já sabia que era Jesus, Pedro já sabia, porque se ele tivesse dúvida, vamos supor que ele suspeitasse que não era Jesus,
Aí o tal que não é Jesus vai chamar ele, vem, pode andar, e ele vai e anda. Já pensou se o diabo te chama para andar sobre as águas? Era para te matar. É uma alucinação. Ele tem certeza que é Jesus. Ele só está provocando Jesus. Tem fé o bichinho. Às vezes você tem que provocar. Às vezes tem que provocar. Às vezes se você não provoca, não acontece. Você quer ver? Tira a pedra que você vai ver. Se creres, verás a glória de Deus. Tem que crer para ver a glória de Deus. Você quer? Quer um milagre? Então tira a pedra. Lázaro, vem para fora. Lázaro não vem para fora se você não tirar a pedra. Você tem que fazer a sua parte. Você não faz a sua parte, não tem como acontecer. Então ele diz, se és tu, me manda ir contigo. O Senhor diz, vem, venha. E ele desce. E fala, eita nós, aleluia. Já dá um manto, reblechantreplehébia. E aí ele sai andando. E a Bíblia diz que ele está andando em direção a Jesus. E está indo, e Jesus está lá, e está tudo certo, e ele está chegando perto, e está andando. De repente ele olha para o vento, deu aquela rajada lateral, e olha para cá, e é vento, e ele perde Jesus de vista, e agora ele observa o vento. Não foi o vento que te chamou para fora do barco, foi Jesus. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Não foi perseguições que te chamou para fora do barco, foi Jesus. Não foi a dor que te chamou para fora do barco, foi Jesus. Pare de atentar para as circunstâncias, olha para Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aquele que em troca da vergonha que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, em troca da alegria que lhe estava proposta. Considere Jesus. Pedro deixou de considerar Jesus naquela caminhada, e de repente, ele começa a afundar, e aí ele grita, Senhor, socorre-me. Nessa hora a Bíblia diz, é tão bonito isso, que eu preciso ler, versículo 31, de Mateus 14, e prontamente, Jesus estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Vamos fazer o paralelo? Quem quer fazer o paralelo comigo? Primeiro era numa sinagoga, agora é num barco. Lá a fé era zero, nula. Aqui é uma pequena fé. Tem fé? Tem ou não tem? Porque para andar sobre as águas tem que ter, tem ou não tem? Mas é uma fé pequena. Sabe onde a gente vai terminar? A gente começou com nada, a gente tem alguma coisa agora, a gente está indo. É um progresso, meu amigo. Ninguém vira um halterofilista sem começar a fazer 100 abdominais por dia, 100 flexões de braço. Vamos progredindo. Primeiro Jesus curou, agora Jesus salvou. Isso é bonito, porque Jesus cura, Jesus salva, e Jesus faz o que também? Já estou dando a dica aqui. Naquela primeira foi uma cura, agora é uma salvação, depois será uma libertação. Mas que fique registrado, homem de pequena fé, você tinha tudo para conquistar. Você não nadou, você andou e morreu na beira da praia. É um trocadilho com o ditado, nadou e morreu na beira da praia. Faltou tão pouco para você chegar. Porque se ele chegasse em Jesus e pusesse a mão e apalpasse,
Inclusive Pedro vai dizer isso no começo da sua epístola. Aliás, João fala isso. Pedro fala, fomos testemunhas oculares. João vai falar, as nossas mãos apalparam o verbo vivo. Nós pegamos no verbo. Como eu posso me esquecer de que um dia eu pus a mão nele, no verbo de Deus? Quem já pôs a mão aqui? Pela fé. Quem já tocou na orla do seu manto? Pela fé. Vamos progredir? Quero te convidar a, na mesma página praticamente, aqui na nossa Bíblia, na mesma página, no capítulo 15, ver uma mulher cananeia. E a Bíblia vai dizer que saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Lembra que eu te falei? Primeiro Jesus curou, depois Jesus salvou um discípulo que ia morrer afogado, e agora Jesus está diante de uma endemoninhada, de uma situação de endemoninhamento, melhor dizendo. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os discípulos aproximando disseram: mande-a embora, porque vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não estou nem aí com essa mulher. Presta atenção. Olha que coisa. Essa mulher sabe que Jesus está passando pela área, pela região de Tiro e Sidom. Jesus só está passando por Tiro e Sidom porque ele corta caminho passando por Tiro e Sidom. É como se o país dele tivesse, é como se ele viesse da Amazônia em linha reta para o sul do Brasil, para o Rio Grande do Sul. Então ele fatalmente vai atravessar alguns países como a Bolívia, talvez o Peru, vai atravessar alguns países que são fora do país dele. Tiro e Sidom ficava no meio do percurso, aonde ele queria chegar de onde ele estava. Falou: vou passar por aqui, mas minha pretensão não é fazer nada lá, eu só quero encurtar o caminho. Aleluia. Eu amo quando Jesus encurta o caminho, porque só o tolo não vê. Tem gente que tem olhos e não vê, ouvidos e não percebe, mas tem gente que tem feeling, percepção, para entender que Jesus está cortando o caminho. Deixa eu falar, Rafa, Jesus está encurtando o seu caminho, e Ele está apressando o relógio. Deixa eu falar para quem está nessa live, Jesus está encurtando o caminho, Jesus está abreviando os dias, Jesus está abreviando os dias, porque já está se multiplicando a iniquidade, e se Ele não fizer isso, o amor de muitos esfriará. Então Jesus está encurtando o caminho, porque o tempo é remido. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Já é hora de despertarmos do sono, é hora de lançarmos mão da esperança proposta. Jesus está encurtando o caminho, Gui. Jesus está encurtando o caminho. Você que está aí nessa live, e você que está aqui comigo, diga para alguém que está do teu lado: Jesus está encurtando. Se só tiver você, fala para você mesmo: Jesus está encurtando o caminho. Enjoy. Aproveita. Jesus está cortando o caminho, está passando pela tua casa. Jesus está encurtando o caminho, está passando pela sua casa. Então, diante disso, o Senhor, passando por ali, aquela mulher cirofenícia, aproveita a oportunidade e chega atrás de Jesus, clamando: Jesus, tem compaixão, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha o termo que ela usa, irmãos: horrivelmente endemoninhada. Não é pouco.
A menina está subindo pela parede. É praticamente aqueles filmes de terror. Horrível, é horrível. Eu não sei se você já viu uma pessoa possessa por um demônio. Coisa horrível, horripilante. Tiro e Sidom é uma região onde há uma outra prática religiosa, onde há muito sacrifício, onde há muita demanda espiritual, muito pagamento. E isso faz com que as pessoas fiquem horrivelmente envolvidas com essa situação. Existem pessoas que estão horrivelmente envolvidas com o mal, mas ela aproveitou. Só que é interessante que essa mulher cobra Jesus um posicionamento, mas Jesus não dá bola para ela. Jesus nem ouve o que ela está, não quer nem saber, sai andando. E ela vem gritando, e ele vai andando. Novamente, Jesus sempre em movimento. Ele vai andando, e ela atrás dele. E de repente os discípulos vão dizer: Senhor, faz alguma coisa. Porque ela vem gritando atrás de nós, ela não para. Aí Jesus atende ela. Jesus vai dizer, olha o que ele fala: não fui enviado para essa mulher. Eu não fui enviado por causa dela. Eu quero saber dessa mulher. Alguém vai dizer: nossa, Jesus, não pode falar assim não. Isso foi muito duro. Se fosse hoje, Jesus seria processado. Nesses dias de mimimi que nós estamos vivendo, Jesus certamente seria processado. Não deu atenção, desprezou. Aí Jesus até lá para frente vai chamar ela de cachorra. Chamou a mulher de cachorro. Jesus é machista. Jesus, ele é maldoso. E aí aquela mulher, quando ele diz, não fui enviado, e ele não fala com ela, ele fala com os discípulos dele. Eu não fui enviado para essa mulher. Eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, não para as ovelhas perdidas ou para os cachorrinhos perdidos da casa de Tiro e Sidom. Não quero saber dessa mulher. Ela, e de fato, meus irmãos, tem pelo menos duas referências que respaldam este comportamento ministerial do Senhor. Ele não atuava em prol dos gentios. Tanto é que os seus discípulos, quando foram enviados, não foi recomendado a eles entrar na terra dos gentios, somente trabalhar em Israel, porque era assim que tinha que ser. Aquela mulher era um caminho cortado, uma improvável, algo impossível. Mas a Bíblia diz que na hora em que Jesus responde para os seus discípulos, não vou atender essa mulher, ela, porém, olha que coisa linda, ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Imagina, Jesus está andando, está nem aí para ela, fala para os discípulos, não vou atender, e sai andando. Ela corre na frente, dobra o joelho e diz: Senhor, me ajude. Me ajude, Jesus. Senhor, me ajude. Ela chamou, ela atraiu a atenção dele, ela congelou ele, ela paralisou o caminho dele. E aí o Senhor diz para ela, você pensa, Jesus disse: agora eu vou atender ela porque ela me adorou. Não. Jesus diz para ela: mulher, não é correto, né? Deitar o pão dos filhos, pegar o pão que é para os filhos. Os filhos são os hebreus, os filhos são os judeus. Não é bom pegar o pão dos brasileiros, pegar o pão dos filhos e dar para cachorrinhos. Você entende isso, mulher? Você vai dizer, essa declaração de Jesus foi xenófoba. Isso é xenofobia. Isso é aversão ao estrangeiro. Mas é assim que o judeu entendia os seus vizinhos, como cães, porque o cão é algo imundo para o judeu. Quando Deus fala para Gideão:
eu quero vencer, mas eu vou vencer com aqueles que bebem água que nem cães. Deus está falando, eu vou vencer com os mais improváveis, os midianitas. 300 venceram milhares e milhares, 32 mil midianitas, mais do que isso, 200 mil midianitas. Foi uma coisa tremenda que Deus fez, alguma coisa em torno de 180 mil. Então, o que o Senhor nos fala aqui nessa palavra? Que Ele não iria atender essa mulher em hipótese nenhuma. Ele diz isso para ela, na cara dela, depois de ela ter adorado a Ele. Mas o versículo 27 fala a respeito de uma perseverança, de uma persistência tão maravilhosa, que vai dizer que essa mulher diz assim para ele: é verdade, Senhor, é verdade, eu sei como que é, pois os cachorrinhos já comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha o que ela está falando. Ela está falando, não é bom pegar o pão que está na mesa, o pão dos filhos, e dar para cachorro. Sabe por quê? Porque não precisa de pão para cachorro. Afinal de contas, os cachorrinhos comem migalhas. Sabe o que ela estava dizendo para ele? Não me diga que nessa sua mesa, na mesa dos filhos, não tem uma migalha para um cachorrinho como eu, para uma cachorrinha como minha filha. Uma posição de humilhação, de humildade, de persistência. Enquanto nós vemos no primeiro, o cara está na igreja e ele está totalmente indiferente, ele está no canto. No segundo, nós vimos o cara no barco, pertencendo ao grupo dos discípulos, e no meio da trajetória desanima. Agora nós estamos vendo uma mulher submetida a uma prova tremenda, humilhada tremendamente, no meio de 13 homens, dizendo, me dá uma migalha, porque uma migalha sua me basta. Partimos de uma fé nula, passamos por uma pequena fé, e eis aqui, meus irmãos, a resposta que Jesus dá a essa mulher no versículo 28. Então Jesus exclamou. Agora eu preciso dizer, que Jesus não disse assim, Jesus disse assim, grande é a fé, mulher. Mulher, que grande fé você tem. Que grande fé. Que seja feito como você quer. Porque basta uma migalha. Basta uma migalha para a tua história mudar. Basta uma migalha para a tua filha ser liberta. A cura da indiferença, a salvação do vacilante e a libertação de uma persistente. Eis o paralelo. Quando você compara, os textos ganham vida. E hoje eu te pergunto, qual é a sua fé? Qual é a fé que você tem? Será a tua fé aquela, eu vou lá, estou indo, estou conectado, de vez em quando eu entro na live, para ver o que acontece? Será que é a fé? Se é o Senhor, me chama que eu vou, mas chega no meio do caminho e diz, ai, socorro. Ou será que a sua fé é aquela que diz, é verdade, não precisa do seu pão, porque basta uma migalha e a minha filha será curada. Houve uma mulher que entendeu essa fé e disse, eu não preciso falar com ele, eu posso ir por trás dele, e posso me abaixar e tocar na orla, na borda da veste dele, e imediatamente ela foi curada. Essa também era impura.
O primeiro estava numa igreja, o segundo estava no barco do ministério, era pastor, e a terceira era estrangeira, alheia, gentílica, qualquer uma. É a nossa história. Nós não éramos para estar aqui. Som, aí, bem vermelhinho aqui, vai morrer. Era a nossa história, obrigado. Era essa a nossa história. Alguns tinham uma fé zerada, porque já estavam acostumados a ir na sinagoga. É a religião dos meus pais, né? Isso é um perigo, sabe? Eu tenho um zelo pela Laura, assim como eu gostaria que você que é cristão tivesse um zelo pelos seus filhos. Você sabe por quê? Seus filhos vão crescer dizendo: eu vou na igreja do meu pai. E você precisa corrigir isso todo dia. Que nem eu fui buscar ela ali na escada. Falei: não vai não, vem aqui, vamos cultuar, vamos junto. Peguei o paninho dela lá, que ela ganhou um paninho da irmã Helena, um paninho verde. Jesus falou para a irmã Helena que a cor dela era o paninho que ela amava. Aí ela veio para mim e disse assim: pai, Jesus falou para a irmã que eu gosto da cor verde, e é verdade. E me deu um pano de oração, o manto. E o perigo é ela crescer dizendo: eu vou na igreja do meu pai. Porque se ela falar eu vou na igreja do meu pai, ela sempre vai ficar no canto. Mas o dia que ela falar eu vou na minha igreja, ela vai vir para o meio. A mesma coisa acontece com Pedro. Olha lá, veio para o púlpito, já quer pregar já. A mesma coisa acontece com Pedro. Pedro estava no barco com os 12, entre os 12. Eita, aí o paninho. Vem cá. Aqui, olha que bonito. Tinha que ser verde, né? Olha aí, que lindo. É o paninho de oração dela. Vai lá, senta lá. Pedro estava entre os pastores. Às vezes o cara fala assim: mas eu sou diácono, eu sou presbítero. Sabe aquela oração cheia de pompa? Você já viu? Parece aqueles papagaio. Fala bonito, mas não fala nada com nada. São oradores frívolos, que são papagaios. Fala, mas não tem sentido. Você tem um papagaio, né? Soberano Deus e eterno Pai, eu me reúno hoje com os teus filhos sem mais delonga. Aí ele bate na mulher, ele xinga, fecha, grita, vê pornografia no celular. É um desgraçado, mas ele tem eloquência. É um zero à esquerda. Ele até caminha, mas ele perde o fôlego e afunda. E aí ele socorre, e Jesus prontamente socorre. Quem clama será salvo. Mas existe uma outra fé. É a nossa, é a sua, é a minha, que em dias como esse não nega a confissão, mesmo diante das maiores adversidades, conserva firme o testemunho do Evangelho. Conserva firme e diz assim: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda, eu te adoro. Senhor, eu te adoro. Me ajuda, Senhor, eu te adoro. Senhor, vim aqui nessa madrugada te adorar. Senhor, estou subindo esse monte para te adorar. Senhor, estou vindo na igreja para te adorar. Senhor, estou fazendo jejum para te adorar. Senhor, vê a minha adoração. Aí o Senhor olha para você e fala assim: ó o Senhor, você não é o primeiro que jejua e fala que me adora. Você não é o primeiro que vem com esse papo para o meu lado. Como ele disse para ela: eu não vim para você,
O ruim de vocês ficar com máscara é que eu não sei se vocês estão gostando ou não da pregação. Geralmente quando vocês estão sem, eu vejo alguns fazendo assim. Na minha impressão está todo mundo assim, ó. Mas vamos acreditar que vocês estão gostando da mensagem. E aí de repente, aquela mulher rebate educadamente o Senhor e diz assim: é verdade, Senhor, muito jejum, mas se o Senhor não fizer, para mim, o Senhor é Deus. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se não fizer, o Senhor é Deus. Uma migalha. Eu não vi nenhum cachorrinho morrer de fome. Na casa de uma boa família, os cachorrinhos comem também. Em outras palavras, ela está dizendo: pode ser até sobra do arroz com feijão, pode ser até comida de cachorro, mas cachorrinho na casa de uma boa família come. Quem tem cachorro aqui? Seu cachorro está acima do peso? Tem alguém aqui que tem cachorro que está acima do peso? Olha lá, sabia. Ó, o meu teve que fazer regime. Eu tive que comprar uma ração light. O bicho era tão obeso que ele nem andava. Aquele não podia reclamar. Na casa de meu pai existem não só migalha, existe fartura. Você não tem um Deus que te dá migalhas, você tem um Deus que está te provando, é diferente. Você não tem um Deus que te dá migalhas, você tem um Deus que te ama e quer saber se você confia no amor dele. Deus está dizendo para você: abre a geladeira, tenha coragem, tenha ousadia de abrir os armários, os celeiros. Vai, mexe na casa, procura o seu chocolate, procura o seu docinho, pode beber o seu leite condensado. Vai, se empanturra, a casa é sua. Você é meu filho, você é minha filha. Aleluia. Você é meu, você é minha. Vamos orar. Feche seus olhos. Você que está aí nessa live, que de repente está tendo a oportunidade de mostrar que você tem a fé que uma vez por todas foi dada aos santos, a fé no Evangelho de Jesus. Você é tal qual aquela mulher que adorou o Senhor e que disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem também. Vai sobrar para mim, eu sei que vai sobrar para mim. E Deus está dizendo para você: mulher Cirofenícia, você tem nacionalidade. Vou te chamar você de mulher, vou chamar você de Cirofenícia pela tua nacionalidade. Mulher de Tiro e Sidom, grande é a tua fé. A tua fé é uma fé estrondosa, maravilhosa, grande. Vamos orar. Ei, Deus poderoso, oh Pai Celeste, Santo de Israel, sublime, estamos aqui, Senhor, diante da Tua grandeza, Pai, dizendo para o Senhor com todas as letras: tem migalhas para nós, sei que tem, e que com as Tuas migalhas, se vier as Tuas migalhas, já é o suficiente, já será mais do que suficiente para que a minha filha seja curada, para que meus filhos sejam curados, para que minha casa seja liberta, para que haja uma transformação, uma revolução. Nós nos apegamos com firmeza às verdades ouvidas nesta noite. Nós nos apegamos com firmeza à Tua palavra inerrante. A Tua palavra é fiel, não volta vazia. Por ela os mundos foram criados. Se o Senhor disser uma palavra, basta. Já dizia um outro estrangeiro, agora centurião, que dizia: basta uma palavra, basta uma migalha,
basta uma pequena migalha, e o teu servo será curado, Pai, como o Senhor fez hoje. Meu Deus, eu sei que o Senhor fez hoje, aqui, ali, acolá, em todos os cantos, em todos os lugares onde há um cristão, ainda que num primeiro momento vacilante, talvez fora sacudido por esta palavra, dizendo: puxa, eu era o tal homem da mão mirrada, anônimo, eu era um homem que ninguém sabia de onde veio, nem para onde veio, nem para onde foi, mas eu fui chamado para o meio, e Ele me mandou estender a mão, e eu estendi. Eu era aquele servo que conhecia a palavra, mas que por um momento vacilei, como Pedro, que creu, mas depois olhou para o vento e afundou, mas pediu socorro e prontamente foi atendido. Ou eu agora sou, hoje eu sou, quero declarar que somos hoje aqui a mulher cirofenícia das bandas de Tiro e Sidom, que vem clamando caminho afora, dizendo: Senhor, socorre-me, Senhor, ajuda-me, meu Deus, ajuda-me. E mesmo que o Senhor ofereça resistência e diga: não vou falar com você, nós estamos aqui te incomodando, te importunando, batendo na porta e dizendo: fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Mulher, você de branco, olha aqui, eu e você de frente. Isto diz o teu Deus: eu vou trazer provisão para aquela casa. Declassubicandaraço. E o Senhor disse: vocês não vão viver de esmolas, e não vão ser migalhas, porque eu vou abrir a porta. Candeflabarash, declishui teclandará. E ainda estou removendo um espírito de enfermidade, Deus manda dizer, porque é uma luta, e são muitos remédios em cima, mas o Senhor diz: eu vou limpar aquele lugar. Aravassai, tuiclanderiassé, que o Senhor alcança você e os seus, que o Senhor remove uma maldição que foi lançada. Terime carimino. Eu vejo quebrando o Senhor um laço contra a tua vida, contra a tua casa. Aleluia. Não é de migalha que nós vamos viver, não é de migalha que vamos viver, porque nós temos um Deus que é grande. Nós temos um Deus que é grande. Milton, nós temos um Deus grande. E o Senhor diz: será que você pode acreditar que eu vou pôr um pão na tua frente? Vou colocar um pão, e esse pão, ele está saindo fumacinha. É um pão quentinho que está chegando para você. Fique tranquilo, que eu tenho uma aliança contigo, diz o Senhor. Takalamirhanahas. Você que está nessa live, você que está aí, o Senhor te diz: não vai ser migalha que vai chegar na tua vida. Até hoje você viveu com o pão que o diabo amassou, mas acabou isso na tua vida. Hoje Deus manda eu te dizer: chegou o tempo de viver, de comer o pão vivo que desceu do céu. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Amen, candalavassai. Não é vergonha, é processo. Catalavassev. Não é vergonha, é processo. Faz parte da fornada, do pão que vem por aí. Não é vergonha. Deus está dizendo: pode se humilhar, pode
cair aos pés dele, pode acreditar, pode clamar por migalhas. Ele diz: eu vou te dar pão. Você não sai da forma como entrou neste lugar, você não sai dessa live na maneira como você se conectou, porque assim diz o Senhor: pão nosso de cada dia dá-nos hoje, pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aleluia, aleluia. Vamos adorar esse Deus improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Ele te escolhe.